Olá, meus amigos, vocês que acompanham o Portal NP1. Nós estamos mais uma vez aqui na nossa sala de bate-papo, hoje trazendo a presença de duas pessoas que vão bater um papo conosco por aqui, conhecidos aqui do município de Itapejara do Oeste. Um deles já contribuiu muito aqui para o nosso município, ajudou inclusive construir o que nós conhecemos hoje como Itapejara do Oeste. E o outro convidado nosso, né, ainda tem muito a oferecer aqui para o nosso município. Eu estou falando aqui do ex-prefeito, médico veterinário, Darcy Lucini, e também o Nilson, que também é empresário agora aqui no município de Itapejara do Oeste, o Nilson Veloso. Quero agradecer a presença de vocês aqui, né, na nossa sala hoje do Portal NP1. Sejam muito bem-vindos, seu Darcy Lucini. Nós é que agradecemos aí o convite e esperamos que a gente possa se comunicar com a comunidade de uma forma muito boa, né, através do NP1. Não é propaganda, mas também né? Precisamos Também. divulgar os nossos produtos e é Claro. para isso que nós estamos aqui hoje. Claro, maravilha. O Nilson, ele é mais novo aqui no município de Itapejara, né, Nilson? É Nilson Veloso, né? Sim. Hoje você trabalha em uma sociedade com o seu Darcy, né, na Segurança Imóveis aqui em Itapejara do Oeste. Há quanto tempo você já está aqui em Itapejara, Nilson? Eu cheguei em Itapejara no final de 2002, quando abriu o frigorífico Já faz tempo, então? Sim. São 23 anos já, né? 23 anos. 23 anos. E aí, agora, mais recentemente, fazendo a parceria com a Segurança Imóveis. Há 2 anos, como corretor de seguro da Segurança Nova. Oh, que legal, que maravilha. Aqui, nessa sala hoje, vai ter muito assunto interessante, porque, por um lado, nós temos um médico veterinário, né, ex-prefeito do município. Do outro lado, nós temos o Nilson, que trabalhava fazendo inspeção aqui na região. A gente vai falar sobre isso. Hoje, como corretor de imóveis, quer dizer, o que a gente está trazendo aqui? Uma pessoa que ajudou, construiu o município de Itapejara do Oeste e outro que está vendendo propriedades para dar continuidade no crescimento do nosso município. Seu Darcy, para a gente voltar um pouquinho lá atrás, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? O senhor foi eleito prefeito aqui de Itapejara do Oeste, né? Isso foi em 88, se não me falha a memória. 88. Naquele tempo, a cidade era bem pequena, a população era bem menor do que hoje em dia. Tinha muito para se fazer por aqui, né? Com certeza. Foi trabalhado muito. Nós nos reunimos lá no Colégio dos Irmãos Maristas antes de assumir. 330 pessoas do município, de todos os setores, educação, saúde, agricultura, área social, e aí começamos um trabalho, fizemos um planejamento de longo prazo, né? Projetamos alguma coisa, pelo menos 15, 20 anos para frente, o que precisávamos fazer para que houvesse o desenvolvimento que estamos alcançando hoje. Pois é, e aí a gente chega agora em 2025. O senhor tem aquela sensação de eu cumpri o meu dever? Tem aquela sensação de dever cumprido com o município? Com certeza. Porque nós, na época, estava assim, o pessoal estava abandonando o Itapejara do Oeste e houve uma reversão. Instalamos o transporte escolar, enchemos as duas escolas, a expressão enchemos foi exatamente isso que aconteceu. O segundo grau dobrou e mais um pouco de alunos, né? E o ginásio lá dos Irmãos Maristas, né? Também dobrou a população estudantil, porque 70% da população naquele momento morava no campo. Houve um despertar para a educação. Exatamente. Então, toda uma represa, né? E depois, com o tempo, foi normalizando. A partir do quarto, quinto ano depois disso, aí praticamente até diminuiu um pouco, porque, claro, foram se formando e muitos rapazes e moças que passaram aqui por Itapejara do Oeste nos representam muito bem por terem recebido a educação que receberam, que eu não gosto muito de falar educação, mas gosto de falar ensino. A educação é muito mais da família, né? Exato. Mas o conhecimento é que traz o desenvolvimento. Hoje o senhor encontra essas pessoas, né, que hoje já são adultos, naquele tempo eram crianças, né, hoje adultos. Eu tive no começo alunos do ginásio lá que já eram mais velhos que eu, mas Olha só. estudaram, ou um pouquinho, na mesma idade, vários deles, né? Enchemos as salas de aula aí e vieram muitos professores de fora, porque não tinha o suficiente daqui, né? Quando o senhor foi prefeito, o senhor já era formado médico veterinário já? Sim, eu formei em 1974, né?
E eu comecei dando 74. aula aqui em 75. O senhor é natural do Rio Grande do Sul? Sou natural de Severino de Almeida, Rio Grande do Sul. Veio para cá com 6 anos de idade. 6 anos de idade. E Com aí, 71 anos que eu estou por aqui, saí só para estudar e voltei. E também fiquei 6 anos em Pato Branco, assumindo a chefia do núcleo agora da o senhor Secretaria. contou a sua idade agora, né? Pois é. Um jovem, Pois é. 1948, né? E aí começou a trabalhar nessa área de veterinária. Sim, fazia clínica e era responsável técnico, responsável por Recém-formado? contratado pelo sindicato também para atender os associados do sindicato. O Zelino Bastos, que foi vice-prefeito, vereador, enfim, foi uma pessoa influente aqui, e me contratou para fazer isso. E além das aulas, né, e eu fazia clínica veterinária direto. O sudoeste do Paraná era repleto de propriedades, pequenas propriedades, criadores de suínos, né? Sim. Basicamente, não se vendia um saco de milho que não fosse na barriga dos porcos. Todas, Naquele tempo não tinha a tecnologia que a gente tem Não, hoje, né? não tinha. O atendimento também era um pouco mais difícil. melhorou muito a genética, a nutrição, a sanidade e o manejo dos animais. Isso tudo veio acrescentar, diminuir a idade do abate dos suínos, do gado, agora mais recentemente as aves, né, com esse sistema de integração que veio para a região lá por 77, 78, né? Primeiro aviário construído pela Sadia na região foi aqui no 7 de setembro, na comunidade de 7 de setembro, na propriedade do seu Nino Bastos. 1975. 75. Estava formado há um ano. Eu estava no primeiro ano de formatura. Estava no primeiro ano. E o Nilson é economista, né? Você me falou que você se formou em economia. Eu me formei em economia pela Unilester de Francisco Beltrão, Certo. em 2007. 2007. E E você já morava aqui em Itapejara, não? Já morava aqui no município de Itapejara. E na época você trabalhava com o quê aqui? eu trabalhava no frigorífico da minha mãe. Trabalhava no frigorífico. Mas aí, quando você se forma em economia, você trabalhava nessa mesma área? Você trabalhava em outra área, né? Eu me formei em economia, mas nunca atuei na área. Ah! Eu sempre estive envolvido com frigorífico. Agora, para Inspeção, Aham. inspeção, controle de qualidade. Porque tem aquela coisa, tem aquilo que você gosta de fazer e aquilo que às vezes você se forma, né? Você se formou em economia porque você gostava ou porque você queria ter um diploma? Pelo diploma. Pelo diploma, curso superior. para ter o curso superior, né? Interessante, interessante. E aí se formou, não atuou e continuou trabalhando com sanidade. Familiar. Sanidade avícola também. Já conhecia o seu Darcy? Conheci o Solarci em 2000 Logo que você chegou, 2003. Logo que você veio para cá, então. Você falou que veio em 2002, né? Sim, em 2003. E você é natural de que cidade? Eu sou natural de São Domingos, Santa Catarina. Aqui pertinho também, né? Aí, em 78, eu sou de 1970. Em Aham. 78, mudamos para Palmas. Daí saí de Palmas em 2001. Em 2001. Daí de Palmas, fui trabalhar na Sadia de Beltrão. Quem mora em São Domingos é considerado também barriga verde, por ser catarinense, ou é mais quem está lá perto da serra lá? Mas eu conheci todo. Todo catarinense, né? Sim. Mas eu já conversei com catarinense que me falou, não, os barriga verdes é o pessoal lá da serra, lá. Não, mas todo. Todos são barriga verde, né? Todos são. E atualmente, né, você trabalhando então agora com a segurança imóveis, a gente vai entrar um pouquinho aqui nesse assunto sobre a questão dos imóveis aqui no município de Itapejara, mas é importante a gente conhecer um pouquinho da história de cada um, né? Como eu falei no início, o seu Darcy, a gente já conhece ele há um tempo. Eu conheci o seu Darcy em 1992, o último ano que o senhor estava na prefeitura. Eu contei, em particular, um dia no almoço, eu contei essa história, né? Que eu fiquei conhecendo, ele era prefeito e eu precisei. Era um momento meio difícil na minha vida naquele tempo, porque tinha perdido mãe e tudo, e eu fui até a prefeitura por conta do meu pai, que tinha um problema na perna lá. Foi quando eu conheci, 92, foi o último ano, né, de mandato como prefeito, né? Então, assim, aí vem a segurança imóveis que vocês trabalhavam já bem antes já do Nilson, né? Sim, acontece que a Lucila, né, ela também é corretora de imóveis, fez o curso de Fez o corretora, curso. já uma das a primeira de Itapejara a ter o título, né?
Certo. E aí depois, e ela se aposentou como professora, né? Uhum. Com 40 horas. Depois ela fez um concurso de novo para professora, e daí continuou com mais 20 horas no colégio de segundo grau. Uhum. E naquele momento que ela passou também, já há mais de 20 anos atrás, como corretora de imóvel, ela começou a Legal. trabalhar. Aí quando eu me aposentei em 2012, pelo Estado, como médico veterinário, aí me juntei. Daí o meu compadre estava fazendo outros serviços por aí, daí eu convidei ele para entrar de sócio comigo. Agora mais recente, né? Pois é, mas eu lembro quando a dona Lucila trabalhava com imóveis, ali ao lado da Paulo Sul, tinha um escritório. Exatamente. Sempre chamou Segurança Imóveis ou tinha outro nome na época? Não, não, sempre foi segurança imóveis. É. Mas eu lembro que tinha ali um escritório, né, que Sim, sim. trabalhava com. Os lotes do Bem Viver praticamente passaram todos por aí, que Por ali, foi né? a Rede Bem Viver, a loja da Rede Bem Viver, que a Paulo Sul Material de Construção, né, Uhum. comprou aquele imóvel lá e foi loteando, e a Lucila foi vendendo os lotes. Praticamente passaram, a grande maioria dos lotes foi ela. Por isso que eu falei no início, né? O senhor ajudou a construir Itapejara, pelo menos assim considero. E o Nilson agora vai continuar trabalhando esses imóveis que foram construir novas obras nessa área também, né? O Nilson e eu, nós fizemos também um período de a inspeção. O Ministério da Agricultura não tinha médico veterinário, o Estado me cedeu. Fiquei 9 meses fazendo a inspeção na Inhambi, principalmente com a ajuda do Nilson, né, e Sim. uma equipe de funcionários que a gente tirava da linha de produção para aqueles que tinham mais afinidade, com mais vontade, né, Uhum. e foram para dentro do Serviço de Inspeção Federal para nos ajudar a fazer todo o trabalho. Isso ainda na mão da Inhambi, e depois que foi para a Vibra, né? E hoje está aí a empresa que mais gera emprego e renda em Itapejara, né? Isso é muito importante. Com certeza. E aí todo o processo de exportação também nós encaminhamos, o Nilson e eu encaminhamos esse processo de exportação, passou pela nossa mão. Tá? Naqueles 9 meses que eu fiquei aí. Depois o Ministério contratou veterinários, o Nilson continuou trabalhando lá. Certo. E eu acabei saindo, né, para voltar para o Estado, coordenando o Serviço de Inspeção Federal, da Inspeção Estadual no sudoeste do Paraná. Então, todos os abatedouros do GRIT, por exemplo, passaram pela minha mão, Bertinato, Pato Branco, lá o Bertoncelli, lá em Chopinzinho, os laticínios da região, com serviço de inspeção estadual, passaram pela nossa mão. Entendi. Nilson, hoje chegamos aí já quase no final do ano de 2025, a gente fala sobre crescimento, sobre Itapejara, muitas obras, tem muita propriedade nova aqui no município. Mas é que quando a gente tem, por exemplo, um imóvel para alugar ou para vender, qual que seria o procedimento hoje? Porque as pessoas elas têm, às vezes, aquela questão, não, eu vou, de repente, tentar fazer um negócio direto, né? Qual é a vantagem de eu hoje procurar um corretor, uma imobiliária, para fazer todo esse processo de negociação? Como que funciona isso? Então, no caso de locação, a gente fala no contrato de intermediação com o proprietário, né? Certo. E fazemos aí também uma vistoria no imóvel para chegar num consenso de valor. Certo. Às vezes a pessoa pede mais, às vezes ela pede menos, e a gente segue o valor do mercado, né? Existe isso, eu queria chegar nesse ponto, né? Existe o valor de mercado tanto para locação, bem como também para venda, compra e venda, né? Tá. E aí, então, beleza, não, eu tenho lá um imóvel, eu quero alugar esse imóvel. Qual a vantagem de eu procurar? Por que eu devo procurar a imobiliária, né? A princípio, a imobiliária trabalha com um contrato, né? Então, a gente faz o contrato. Já começa com algo formal. O dono do imóvel, né? Certo. E o contrato de locação com o cliente, com o inquilino. Certo. E daí as vantagens seriam em relação à garantia, né? As garantias, A gente né? faz os contratos, analisando o CPF, se a pessoa tem potencial de pagar o aluguel, Ou não. se ela tem renda, o avalista, se ele tem emprego, residência fixa. Ah, entendi. Garantias, né? É uma segurança Uma para o segurança, proprietário do imóvel e, por outro lado, também para o cara que está fazendo a locação, Isso. né? E daí o compromisso da imobiliária, né? Aham. É zelar
tanto assim no processo de seleção do cliente, Uhum. como digamos assim, no processo de conservação do imóvel, né? Isso é um problema, né? Porque às vezes se aluga direto pro inquilino, né? E quando você vai ver o teu imóvel 6 meses, um ano depois, está virado no que é aquilo. Daí, no caso, a gente, quando faz o contrato, faz a vistoria e vai anexo no contrato. E é o locatário que chama a pessoa que faz, que aluga, né? Da mesma E forma ele se que compromete ele se compromete. Da mesma forma que ele pega o imóvel, ele tem que devolver. Uhum. Outro dia eu estava lá na imobiliária, alguém ligou pedindo casa para alugar, não tinha, né? Vocês estavam com a agenda cheia ali. Como que está hoje Nesse momento, é devido à demanda, né? Então, a tem demanda? muita procura e pouca oferta. Certo, No dia de hoje, 14/10, não temos nenhum imóvel disponível para fazer para locação. fazer locação. Nenhum. Olha só que interessante, né? Independente de ser centro, Bairro. bairros, né? 100% Todos locados. Aí, seu Darcy, essa questão, a gente já entra numa outra seara, porque se estão todos os imóveis praticamente locados, né? O que isso na prática significa? Para mim, significa que Itapejara está pujante, né? Que os imóveis estão ocupados, que as famílias estão aqui, que estão trabalhando aqui no município, estão gerando renda dentro do município de Itapejara. Mais ou menos acaba uma corrente, né? Se a gente começa a interpretar já dessa forma. A expectativa é de que haja um financiamento um pouquinho melhor para o nosso município, para a nossa região, porque o que está inviabilizando de muitos financiarem seu imóvel é exatamente o valor alto dos lotes que nós temos aqui para fornecer para o mercado. Certo. E muito baixo o valor que a Caixa Econômica, principalmente a Caixa, que está fornecendo o crédito. Entendi. Então, hoje para Itapejara está sendo oferecido um crédito de R$ 192 mil para Minha Casa Minha Vida, e os lotes mais baratos que nós temos hoje em torno de 75, 80 mil reais. Então sobra aí 80% dos 192 vem para 154, 153. Para construir já começa a ficar difícil. Não tem dinheiro suficiente para construir uma casa de 35, 40, 50 metros, né? Vocês que trabalham direto assim com as pessoas, né? O pessoal que faz esse financiamento e tudo mais. Como que está essa questão da inadimplência? Está passando esse financiamento ou as pessoas estão passando por dificuldade para conseguir aprovações? Por exemplo, vou comprar uma casa, vou comprar um terreno. Não, Como que está no o pessoal geral? que financiou, praticamente a gente não tem notícia de que tenha inadimplência em Itapejara do Sim. Oeste. O pessoal está pagando. Está pagando. Mas são imóveis que foram financiados já há um bom tempo atrás, né? Lá no Bem Viver, por exemplo, praticamente 50%, 60% daquelas casas foram financiadas. Certo. E muitos conseguiram ampliar, deixar uma casa melhor, né? Uhum. E tem pouca oferta de venda daquelas casas. Entendi. Mas também as casas que são construídas lá, que entra num dia, no mesmo dia nós já temos um locatário para entrar. E temos uma Tem lista, fila de gente esperando. a lista de pessoas que precisam de imóveis, ela é bem grande. Toda hora está espichando. E houve, junto com o aumento no valor das propriedades, houve um aumento também dos aluguéis, né? Sim, do valor exatamente, cobrado. claro. A lei da Aí oferta, a gente volta no valor de mercado, né? a lei da oferta e a procura é uma coisa que... E aí é aí que tem que ter muito cuidado, né? Porque as pessoas que estão locando precisam que tenham dinheiro para pagar. E nós precisamos ter o dinheiro na mão para pagar o proprietário do imóvel, né? Exato. Tá? Então, hoje aí, o volume de locatários que nós temos, né? Uhum. Dá um trabalho mais ou menos grande. E, claro, eu acho que o Nilson está aproveitando bem agora o teu curso de economia, né? Agora, Ajuda agora, né? mas o curso... Então, é um momento perigoso, porque a renda das pessoas, ela tem certo nível, né? Tem um patamar, né? Tem um patamar. Então, se no momento tem essa oferta, essa demanda, mais procura do que oferta, né? Uhum. O preço sobe. No momento que a pessoa está na emergência dela, ela vem e aceita o desafio de fazer a locação por X. Entendi. Mas, no passar do mês, o orçamento está aberto. Começa a apertar. Então, a gente tem uma inadimplência de 3% a 4%, né? Uhum. E é preocupante, na verdade.
Começa assim, né? Começa assim. Começa assim. Eu vejo isso que algo precisa ser feito, né? Sim. E aí, o que que acontece? Hoje Itapejara é um município que tem uma oferta de emprego também bastante, né? Mas com relação à base salarial também não é tanto assim, né? Exatamente isso que afeta as famílias, né? É, A exatamente. família que tem uma pessoa que trabalha não consegue dar o jeito. Né? Tem que ser um casal e ganhar acima de 2.000. E nas locações que vocês têm ali, varia muito, assim, o valor de aluguel? Tem de um salário, de menos de um salário? Como que funciona mais ou menos assim? Temos digamos assim, mais baixo, em torno de R$ 600. E já é mais fora, mais em ambientes mais periferia. pela periferia, né? Vai mais longe, no caso Guarani, Fênix, ou Menino Deus, né? Sim, Já nos entendi. bairros, digamos assim, mais nobres, Industrial, River, né? Então, daí já aumenta o valor da locação. E aqui no centro, então, nem se... Aqui no centro, Já aumenta mais. aumenta mais. Aumenta mais, É interessante, é aquela coisa que diz o seguinte, que se quer conforto, paga um pouco mais caro pelo conforto que você tem, né? Pois é. Até queria fazer não é bem uma brincadeira, mas ela é real, né? Se você chegasse lá amanhã e nos deixasse lá 10 kitnetes para casá-lo, para um solteiro, no valor de 800, 900 reais, nós locaríamos elas todo um dia. Todas num dia. Ah, sim, sempre. A fila de espera é grande. Que legal. E propriedade para vender, né? Assim, eu sei que ainda tem bastante esse comércio, as pessoas ainda procuram, eu vou vender, eu vou fazer esse investimento. Como que está hoje em dia? Teve uma época que me parecia que era mais fácil, né? Que tinha mais oferta de propriedades, principalmente terrenos, né? Nós temos bastante coisa para vender, mas os preços que estão pedindo estão bem acima da capacidade de pagamento da grande maioria. Então, está difícil de fazer venda. Aí a gente volta E o na mercado assunto anterior. também, o mercado e a dificuldade. Uma outra coisa que tem, que muita gente não observa, na hora de comprar um imóvel, tem muitos imóveis que não estão averbados. Então, digamos, eu vou vender para você uma casa de 250 mil reais. Você tem 150. Sim, Precisa financiar 100. certo. O banco fornecedor do crédito não vai financiar se aquele imóvel não estiver averbado. Quer dizer, a casa tem que constar na matrícula do imóvel. Do imóvel. E aproveitar também para fazer uma observação, que o pessoal confunde muito a escritura com o registro. São A duas escritura coisas diferentes. precisa escriturar e registrar o imóvel. E quando puder averbar, melhor ainda, porque valoriza o imóvel, né? Certo. Tá? Tem um custo a mais, mas isso é importante porque, vamos lá, uma escala maior, um imóvel já, digamos, um pessoal que tem uma capacidade maior de compra, né? Pega um imóvel de 500 mil reais. Se o cara tem 250, eu tenho, mas não tem, me falta 250. Se tiver o banco fornecedor, esse imóvel tem que estar averbado. Muita gente construiu por conta, até tem lá no departamento de urbanismo, está lá um projeto de engenharia, está a RT recolhida, Mas não está averbado. está o alvará e está o habite, tá? Mas não está averbado na matrícula, não está ali. Tantos metros quadrados. Residência. Aparece lá ainda o lote sem benfeitorias. Isso está sendo um entrave muito grande para nós. Entendi. E a primeira coisa, a gente pega uma matrícula daquelas, vai analisar e ver essas condições, tá? E dinheiro para pagar à vista imóveis acima de 350, 400 mil reais em Itapejara, tem poucos bolsos, né? E para os que vêm de fora também. E hoje, para fazer essa averbação, custa muito caro? É por metro, né? Bem, veja só, era muito caro, ia lá para a Receita Federal, recolher todo o INSS atrasado. Hoje nós temos teve uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que liberou para averbar sem o recolhimento do INSS, que era o maior entrave. Então, e agora virou lei porque ninguém apelou, não foi apelado para instâncias superiores da Justiça. Então, agora está custando R$ 7,00 lá no registro de imóveis. Então, nós precisamos ter na mão o projeto, a RT do engenheiro responsável pelo projeto, o alvará de construção, que é a prefeitura que fornece, e o habite que fornece. São coisas
relativamente barato, que era caro mesmo, era recolher o INSS atrasado e assim por diante. Entendi. Então agora ele só está sendo pago R$ 7,50 por metro de área construída, independente do padrão, eu não, da construção do imóvel, né? E Sim, no máximo de R$ 750, no máximo de 100 metros, entendi, que entendi. são pagos. Os demais vai estar averbado, mas vai pagar o valor de 100 metros quadrados. Então, muito, muito bom esse. E nós conseguimos, eu não vou citar o nome das pessoas, por uma Sim, questão claro. de delicadeza, né? Uhum. Mas eu averbei casas aqui do valor de R$ 2 milhões e o cidadão gastou R$ 2 mil e poucos reais. Para fazer Ele todo. já tinha o projeto, ele tinha o alvará, ele tinha todos os Só documentos. faltava dar sequência no Só, procedimento. só faltava essa oportunidade que foi dada através dessa decisão do judicial. Entendi. Tá? Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Enquanto os nossos convidados molham a palavra, tomam um gole de água, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Um minutinho só, 1 minutinho e meio, a gente já volta, porque o assunto está legal. Eu estou buscando aqui conhecimento, estou adquirindo conhecimento sobre essa questão de imóveis, junto com os especialistas aqui da Segurança Imóveis. A gente volta já já. Muito bem, nós estamos de volta aqui na nossa sala de bate-papo aqui no Portal NP1, hoje com o seu Darcy Lucini e também com o Nilson Veloso, de Segurança Imóveis. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa questão de averbar, né? Principalmente essa questão de muita casa que não está averbada no lote. E como que funciona, seu Darcy, essa questão de terrenos no interior do município, ou até mesmo lotes aqui dentro da cidade? Existe ainda em Itapejara muita deficiência nisso, muita documentação que ainda não está 100% legalizada? Tem muita coisa. No interior é menos porque a grande maioria dos produtores rurais financiaram, então tiveram que ter certidões do INCRA, o CCIR, o ITR, Precisa ter a documentação para o financiar. CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e assim por diante, né? Então já fizeram, a grande maioria também já fez georreferenciamento, então na área rural está se arrumando. Mesmo assim, temos alguns produtores que estamos dependendo de alguma decisão lá do Congresso Nacional para poder titular definitivamente, que o pessoal fez a aquisição do imóvel lá para 84, 85, antes um pouco, pagou, mas não guardou nada, então ficou uma dúvida lá se está quitado ou não. E comprovar isso agora? Pois é, estamos aguardando também uma decisão do Tribunal, do Congresso Nacional, né, para que eles viabilizem lá através de uma lei, porque é um valor irrisório, mas precisa que passe por isso para que o registro de imóveis dê o título definitivo para esse pessoal. Estava só uma cláusula, está numa cláusula resolutiva. Quem tiver um documento em casa com essa cláusula resolutiva precisa ser resolvido. Tá? Entendi.
Mas então, voltando, né, aqueles que fizeram financiamentos agrícolas, que foi exigido papelada para dar em garantia máquinas ou equipamentos, ou o custeio das lavouras, tudo bem. Mas ainda tem alguns problemas para serem resolvidos também. Na cidade, então, é muita coisa para ser resolvida. Nós temos aí, inclusive, 249 imóveis que estão em nome do município, que tem casa em cima deles todos, e que o prefeito agora está encaminhando a regularização fundiária. Mas isso faz muito tempo que está enrolado, né? Mas acontece que houve alguns problemas, alguma má condução. Nesse momento está sendo muito bem conduzido, cadastrado todas essas pessoas, e é possível que nós tenhamos aí a autorização da Câmara de Vereadores para que o prefeito possa entregar para essas título de pessoas propriedade. título de propriedade. Tá? Quanto aos custos, essas coisas, a prefeitura que está administrando. Entendi. Tem gente que tem capacidade de pagar, tem alguns que têm menos capacidade, tem uns que não têm capacidade, mas que isso seria, se acontecer, que deve acontecer, uma coisa muito boa para o município. Já imaginou 250 pessoas que não podem vender, não podem comprar? Aliás, tem muitas compras e vendas através de contratos, né? E esses terrenos, Esses terrenos, para a gente se localizar, eu sei que tem muitos terrenos ali no Amoreiras, né? O Amoreira inteiro, um pedaço do Guarani, um pedaço do Fênix e o loteamento Vila Verde no Menino Deus. Já houve uma tentativa de regulamentação disso aí alguns anos atrás, mas que também acabou não caminhando. Foi até devolvido o dinheiro, porque foi pago uma taxinha, né? Sim. E depois o cartório acabou devolvendo o dinheiro porque não conseguiu passar lá na frente, né? Não foi resolvido. Não foi resolvido. Então, a área urbana, então, é muito mais complicada essa situação, mas essa é uma situação à parte. Eu gostaria de falar sobre os imóveis que nós conseguimos fazer a venda, onde a gente busca. Primeiro, se você levar lá para mim, vamos fazer um caso como se fosse real, né? Isso. Você vai lá e compra uma casa ou um lote através da Segurança Imóveis. Nós cuidamos, o Nilson e eu, minha esposa e o Miguel, nós cuidamos 100% da documentação de começo ao fim. Entendi. Tá? Fechou o negócio, fazemos um contratinho para ter a base dos pagamentos e assim por diante. E o restante, daí a gente vai à prefeitura, buscar lá o ITBI, que é o imposto que vai para o município. Aí o FUNREJUS, que é emitido pelo cartório nosso de Itapejara, que é o imposto do Estado. Aí vem depois a escritura, que é uma despesa quase sempre, a não ser que haja um acordo, mas é do comprador. E depois o registro em Pato Branco. Normalmente eu entrego na mão das pessoas, ou juntamente com o cartório, lá com a doutora Aitana e a equipe dela, a gente consegue fazer também hoje, mandar online, né? E com um custo bem pequeno, sem que precise ir no... E de vez em quando acontece uma diligência distrital, que é alguma exigência a mais daquilo que está na escritura, mas que normalmente é sanado e resolvido em pouco tempo. Agora, enquanto o senhor estava falando, né, eu estava pensando aqui no seguinte, saindo um pouquinho dessa parte mais comercial, né, porque a Segurança Imóveis é uma empresa e é uma empresa que também precisa de clientes, mas enquanto o senhor falava, eu pensava no seguinte aqui, além disso, vocês acabam prestando uma certa consultoria. Sim, mas para o cliente, né? É uma consultoria. Então, se você vai lá para vender o imóvel, tá, para mim. Porque a gente tem dúvida sobre isso. É a primeira coisa que eu pergunto. Me passa a matrícula aqui. Aí eu analiso a matrícula. Tem vezes que, hoje mesmo, pegamos um caso de uma matrícula que está no nome de 6, 7 pessoas, já passou, né? Na área rural também tem disso, muitas venderam um pedaço para um, para outro e tal. Então, a Lucila tem uma prática muito grande de analisar isso. Ela pega lá, sobrou tanto que está no nome dele. Acabou. Já sabe. Tá? Também tem financiamentos, muitas vezes, que os produtores rurais, principalmente, e até mesmo aqui na cidade, aqueles financiamentos da Coapar mais antigos, o pessoal tudo bem, terminou, e não foram para o registro de imóveis ainda. Estão lá com a certidão, tudo pago, e aí tem esse serviço também que a gente tem prestado. E era um programa social, inclusive o registro é muito barato, bem mais barato por causa de ser um programa social. Mas então, essa chegou na mão da gente a documentação, a primeira coisa é uma análise, tentar fazer o melhor possível, primeiro para esclarecer o proprietário, e segundo,
para apresentar o imóvel para o comprador. Ah, eu entendi, é bacana isso. E tem uma outra questão também, às vezes, vamos trazer a questão, às vezes eu estou com algum problema lá Hum. e penso que é um bicho de sete cabeças para É. resolver e não busco uma orientação para resolver o problema, porque acho, ou penso, imagino que seja difícil e de repente pode ser uma coisa simples, por isso é importante essa orientação que vocês trazem. Exato. Então, principalmente quando tem imóveis que já faleceram, muitas vezes uma pessoa, o casal, Uhum. filhos. Então, tem imóveis aí que nós estamos tentando reorganizar para botar para venda, para poder fazer a venda, que tem 6, 7 inventários para fazer. Olha E só. muitas pessoas envolvidas para receber um quinhão daquele, muitas vezes uma propriedade para famílias humildes que vai sobrar pouco dinheiro para cada um, mas é deles, né? Então a Certo. gente tem dado esse apoio também. A doutora Aitana tem me recebido, nós temos feito reuniões com a família, né, esclarecendo, assim, vai ser isso, 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 isso. Isso tem sido muito importante, que a gente vê a satisfação dessas pessoas de poder estar sendo esclarecido, tá? Eu entendi. O ideal é que faleceu alguém que tem um imóvel e tem herdeiros, e mesmo que não tenha, ele sempre tem herdeiros, mesmo que seja uma pessoa solteira, tem 10, 12 irmãos, Exato. esses irmãos são diretamente, são legítimos herdeiros dessa propriedade, tá? E se tiver filhos, então primeiro são os filhos, né? Depois vai para... Sabe qual é que é um problema que eu já constatei, assim, a gente fala como Aham, povo, como pessoa mesmo, né? Às vezes o cara tem uma propriedade lá e ninguém quer, fala assim, ninguém quer morrer, né? aham, Aí o cara pensa, não regulariza de repente para uhum. deixar isso já encaminhado para os herdeiros, né? Ah, é Aí a interessante pessoa, isso. aí a pessoa acaba falecendo, ou por idade, ou por doença, ou seja lá, porque Deus quis, e fica toda a propriedade enrolada. Sim. Então, Vocês se deparam muito com isso ainda hoje? se deparamos muito com isso, e a orientação nossa é que as pessoas procurem o cartório de títulos do Registro Civil aqui de Itapejara do Oeste, Uhum, que através pode ser feito um usufruto, por exemplo. uhum. As pessoas que, a princípio, morrem primeiro os mais velhos, mas acontece, pode acontecer outros incidentes aí. Mas Mas por não querer morrer, vamos usar uma palavra não assim, vai. até, mas a normologia da coisa, dos fatos é essa, né? É, Então, e aí faleceu alguém, uma pessoa do casal, faz um inventário e do inventário sai 50% de quem ficou do casal e 50% é dos filhos. certo. Mas aí pode ter acerto, passar um comprar do outro, todas essas coisas são possíveis, sabe? E também pode ser a parte que fica para quem está aqui, pode ser feito o usufruto, tá? E esse usufruto, tá? Tem também propriedades enroladas que pode ser usado o uso capião, tá? O pessoal fala uso campeão, mas não Uso é, campeão é uso campeão. é campeão, é capião mesmo. Então, o uso capião também é um instrumento que pode resolver algumas coisas. Nós temos algumas coisas resolvidas em E Itapejara. toda essa orientação eu encontro em segurança imóveis aqui de Sim, Itapejara. sim. E o uso capião, daí, quando é terreno público, pode ser ad eterno. Se tiver lá em cima, não vai ter direito nunca, porque é público. Entendi. Mas é uma propriedade particular que você comprou por contrato e que passou 5 anos e você não teve o título fornecido pelo vendedor, já cabe o uso capião. Já cabe o uso campeão. E nós temos um fato bem recente resolvido Aqui aqui. em Itapejara. Uhum. Itapejara, como o senhor foi prefeito, né, de 88 a 92, Uhum. a gente nota que, eu acho que isso veio antes ainda do senhor ter sido prefeito, algumas quadras, né, por exemplo, tem ali no bairro Guarani, Sim, as ruas elas não se encaixam, fica uma rua, essa mesma rua do nosso escritório aqui, sim. né, também não se encaixa, isso ali tudo teve que ser readequado, na verdade. Sim, é uma questão de planejamento. Foi muita coisa que foi alinhado já, mas mesmo assim sobrou algumas Sobrou coisas, alguma né? coisa. Principalmente nessas áreas aonde estão esses imóveis em nome do município, sem a legalização. Porque alguns mandatários se acharam no direito de colocar lá naqueles lotes, vai lá, faz a tua casa. Uhum. Não devia ter sido assim. Devia Eu ter lembro sido, disso. né? Isso provocou. Hoje está difícil para resolver, mas deve ser resolvido.
essa regularização fundiária que se Um chama, caso que foi deve mal acontecer. projetado, mal pensado, porque até foi feita toda a terraplanagem para as casas onde não existia uma regularização de documentos. Então, claro que isso Mas atendeu, fazendo parênteses, atendeu a necessidade daquelas pessoas. Temos que pensar atendeu por uma isso. parte social, mas se fosse legal, porque essas pessoas não têm como vender legalmente e passar para alguém. Só o E contrato também que o não professor citou contribuem antes. com nada, porque não tem imposto na transferência, não tem IPTU, não tem FUNREJUS, e não tem escritura e não tem registro. Como o senhor trabalha além da imobiliária, o senhor também trabalha como médico veterinário, o senhor faz os atendimentos, o Sim. Nilson é quem fica mais ali nesse contato com o povo, né? Aí eu pergunto para você, como que está essa procura pela busca dessas informações que o senhor Darcy trouxe para a gente? As pessoas têm assim o hábito de procurar essa informação ou ainda existe essa carência? Na verdade, existe essa carência por falta de conhecimento, né? Por falta de Pela conhecimento, né? quantidade de imóveis, independente de ser do perímetro urbano ou rural, né? Uhum. Está irregular, tinha que ter uma procura maior. Tinha que ter uma procura maior, né? E nem quando está tudo bem, digamos, entre aspas, ninguém procura. E na Na tua, hora da emergência, tipo, Isso, falta querido, daí entra a questão. E na tua opinião, por que as pessoas não procuram se regularizar? Comodismo do povo ainda? Falta de dinheiro Falta de para dinheiro, legalização. Só que como o senhor falou, existem casos às vezes que o investimento às vezes é pequenininho, né? Sim, sim, é pouco. E buscar essa informação na segurança imóveis para entender tudo isso custa alguma coisa? Esse primeiro contato, como que é? Não, normalmente alguns serviços que nós prestamos é um valor praticamente irrisório. Simbólico. Quando a gente consegue fazer a venda, daí sim a gente cobra um percentual sobre Certo. o valor Mas essa fechado. orientação inicial, quando não, chega ali, esse primeiro não, bate-papo, A né? gente simplesmente Não tem custo. Precisa não tem fazer custo. isso aqui e tal. É quando eu tenho cobrado alguma coisa assim, mas quando não há uma venda feita, né? Uhum. Mas para uma regularização de imóveis, e é um valor muito pequeno, que a gente também dá pouco trabalho, né? Sim, Mas entendi. tem alguns custos de documentos, a gente, claro, tem que estar fazendo fotocópias, tem que estar imprimindo documentos, tem que buscar documentos, tem que levar lá para o cartório em Pato Branco. Mas aí já é quando o negócio já está em andamento de regularização, né? Sim, mas não seria uma venda, né? Seria realmente Mas uma... é um processo de regularização que vocês fazem. Exatamente. Por isso que eu perguntei Mas está se essa crescendo. questão da orientação, né, não é cobrada, é só chegar e perguntar a informação, assim como vocês estão fazendo hoje. aqui, Essa trazer. procura, né? Claro, essa matéria aqui provavelmente vai chegar para muitas pessoas que vão ir nos procurar, ou procurar uma outra imobiliária também, porque normalmente o pessoal tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento, né? Sempre, ninguém sabe tudo, né? Sim. De cada pouco a gente Existem algumas tem facilitações, né? uma surpresa. Oi, isso eu não sabia ainda, mas a gente vai atrás, vai tentar resolver e buscar a solução. Seu Darcy, como que faz esse casamento? De trabalhar como médico veterinário, atender algumas empresas da região e, ao mesmo tempo, se desdobra para fazer esse atendimento também na imobiliária. Bem, vou contar um pouquinho de como acontece Com mais de 70 anos. comigo e o Nilson junto, que é uma parceria, inclusive, nesse trabalho. Aham. Então, eu não faço mais clínica veterinária, então sou responsável técnico com uma empresa em Chopinzinho, com uma filial no Rio Grande do Sul, a UPA Couros, que recebe uma grande O senhor é tonelagem. aposentado hoje, né? Sim, eu sou aposentado desde 2012. Uhum. E daí, em 2019, me aposentei pelo INSS também. Sim. Sobrei tempo de serviço em colégio agrícola e serviço militar e assim por diante. Então, hoje nós temos uma empresa em Chopinzinho, uma em Pato Branco, que nós fazemos a responsabilidade técnica, os relatórios técnicos. Nesse caso, o Nilson ajuda E o também. Nilson faz toda a parte de controle de qualidade. Por exemplo, amanhã nós vamos... E temos mais uma empresa lá. Esse é um trabalho oculto dentro da imobiliária. Lá em Nova Prata. Mas daí, para isso, a gente levanta às 5 horas da manhã. Eu faço pilates também, 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã. Então, um chimarrãozinho às 5, um lanchezinho e vamos para o trabalho. Amanhã, por exemplo, às 6h30, 7 horas, eu vou estar lá no frigorífico do Bertinato, em Pato Branco. Já vai estar na estrada. Que vai ter um abate andando e eu tenho que acompanhar. Vou fazer coletas amanhã, por exemplo, de água, tudo para ver o controle de qualidade daqueles alimentos que saem de lá. Moço, Porque uma das palavras
a área de alimentação, né, a segurança alimentar. Uhum. Isso percorre o mundo, né? Porque quantas pessoas deixam de ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, por não cuidar da alimentação. O excesso, ou a falta, ou alimentos que não satisfazem o nosso organismo. Agora, o Darcy Lucini é um senhor com mais de 70 anos e que se desdobra, né? Que é o que a gente entende, o que a gente está percebendo e a gente vê. E às vezes a gente vê alguns jovens, né? Bem mais jovens, e que ainda não, parece que não conseguem se desenvolver do jeito que precisa ser feito, mas são, como a gente falou antes, comodismo chegou. Eu também tenho uma portaria do Ministério da Agricultura onde eu faço o trânsito chamado CISE, né, um certificado de inspeção sanitária para trânsito interestadual. Então, por exemplo, lá da Rupa Couros vai farinha de carne e ossos de bovino, sebo bovino que vai para os Estados Unidos e outros subprodutos e que eu mando até o porto de lá, daí um veterinário do Ministério manda para frente, né? E o Nilson sai 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, para Nova Prata e volta ao meio-dia. Vai lá fazer todo o controle de qualidade do Nova Prata, né? Eu ia fazer a mesma pergunta pro Nilson, mas agora o seu Darcy, eu aqui já consegui entender, porque o Nilson, como economista, né, que se formou em economia, mas na verdade a pergunta era como que surgiu o interesse, né, por trabalhar com imóveis também, mas aí eu entendo, não que ele respondeu, mas eu aqui, conforme a resposta dele, eu entendi que houve um casamento ali. Como você já trabalhava com essa questão da sanidade animal, né? Aí só juntou as coisas, já trabalhava com imobiliária e aí foi assim que aconteceu, então. Daí, na verdade, não, só complementando, né? Nós temos assessoria com Nova Prata, Opacovas, Vertinato, e uma nova parceria agora com o frigorífico do Ponto. É verdade. A inovação ali dos autocontroles, treinamento de funcionários. Tem uma previsão para começar os abates ali? Porque a gente sabe que está em construção ainda, né? A previsão do proprietário, do Luiz Fernando, né, e do engenheiro, que é o Fernando Mosquem, eles pretendem começar em dezembro. Agora já? Desde que os fornecedores forneçam os equipamentos que está previsto no cronograma deles. Né? Quer dizer, a expectativa é coisa rápida. Se tudo chegar em tempo, é possível. Né? É possível ainda esse ano. E aí é mais trabalho para vocês também. É mais trabalho, a parte de elaboração de autocontroles, né? E rotulagens, toda a documentação que tem que ter para começar a trabalhar. Agora, a gente está fugindo um pouquinho do assunto da imobiliária, mas são assuntos importantes, né? Uma empresa que trabalha com essa questão de abate de animais, a questão que o senhor estava falando sobre a alimentação, né? Sim. Precisa toda uma regulamentação também, precisa de estar amparado dentro da legislação, né? Sem dúvida. Aí eu só queria acrescentar, né, no meu currículo, eu tenho uma especialização em suínos que eu fiz em Viçosa, Minas Gerais, logo depois que me formei. Aí também eu sou um dos poucos peritos em medicina veterinária, fiz uma perícia animal, né, em 2013, pela Universidade Federal do Paraná, e a primeira turma do Brasil. Eu tenho feito perícias, assim, vamos citar uma bem real, né, 2. O Guzo pegou fogo no milho dele uns anos atrás, um laudo meu, coletei material, levei para o laboratório, o milho que queimou é imprestável, ele tinha seguro do estoque, a seguradora me pagou o serviço. Um aviário da Coaçu, de 86 mil frangos, praticamente na hora do abate, quase, faltando 2 dias, faltou energia elétrica, morreram todos. Mais uma perícia, tal. E a perícia, para mim, como médico, quando eu pego uma perícia, quem pede a perícia deposita já o dinheiro em juízo, né? Sim. E é corrigido 1% ao mês, então mesmo que role um tempo... que demore... os 2 casos assim, foram muito rápidos, resolvidos, né? E o meu TCC, no caso de perícia, foi exatamente aquecimento de aviários, né? Então me facilitou muito algumas coisas. Tá. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a mais um breve intervalo e a gente volta dentro de instantes, conversando aqui com o Nilson Veloso e também com o seu Darcy Lucini. A gente volta já já.
nós já estamos de volta no nosso bate-papo hoje com o seu Darcy Lucchini, com o Nilson Veloso. Aqui no Portal NP1 a gente está falando sobre vários assuntos, né? Misturando tudo. Mas acontece que o que eu entendo, né? Eu não trabalho com roteiro, porque a ideia é essa, é a gente vir aqui, bater um papo, e nesse bate-papo a gente transmite conhecimento. Eu aprendi muita coisa sobre imóveis hoje aqui que eu não sabia, né? E eu acho que isso conseguir passar esse conhecimento para as pessoas, seu Darcy. E o senhor é muito bom nisso, né? Porque Não sei. eu sempre falei, eu gostava de entrevistar quando eu trabalhava na rádio, né? Sim. O seu Darcy, porque sempre era uma aula. Sempre uma aula, a gente sempre aprendendo alguma coisa. Tem um conhecimento bastante amplo, né? Em várias áreas também, durante a vida. O senhor foi prefeito, foi médico veterinário, com todas as especializações. O que o senhor não foi? Foi jogador de futebol? Joguei. Jogou futebol. Joguei. Fui centroavante do Operário de Ponta Grossa em Ó. 68. E nem foi aqui, foi lá em Ponta Grossa. Mas joguei no time da Barra Grande. Da que Barra eu- Grande, Que Não, legal. eu gosto. O Nilson joga futebol, jogou futebol também, não? Eu, na verdade, eu sempre joguei salão. Salão. Daí tinha 2 fraturas, daí... Claro. Mas deixa eu te contar, em Ponta Grossa eu fui levantador de voleibol do tempo dos 4 batedores e 2 levantadores, eu era levantador, porque os pequenos, os menores, 1,70 m e pouco, né? Aí nós somos, o Colégio Agrícola de Ponta Grossa, nós somos campeões do Paraná 3 anos seguidos de voleibol, Entendi. como levantador. E ao longo do tempo, assim, lá atrás, quando o senhor estava estudando, o senhor pensava em trabalhar? Eu lá no futuro eu vou trabalhar com imóveis. Ou isso aconteceu Não, com naturalidade? Aconteceu naturalmente, mas eu sempre achei assim que era uma coisa boa de fazer. Aham. Então, só trabalhando e me Uma região em divertindo, expansão, né? a região nossa aqui em expansão. Né? Não, porque veja só, eu saí de casa com 13 anos, eu fui para Clevelândia fazer o 5º ano primário, que aqui o município nem existia, né, em 63, né? Morava na Barra Grande, que pertencia a Beltrão, que foi desmembrado um pedaço de Beltrão e o restante de Pato Branco para criar o município de Itapejara. Aí eu fui para lá, fiz o 5º ano primário, fui a primeira turma de ginásio lá de Clevelândia, depois fui fazer segundo grau em Ponta Grossa. E lá, nesse momento, tinham sido inventados os cursinhos no Brasil, preparatórios para vestibular. Como nós não tínhamos dinheiro, nós fizemos o nosso cursinho. Nós éramos professores de nós mesmos e alunos de nós mesmos. E aí foi éramos um grupo grande, né, de técnicos agrícolas formando em Ponta Grossa, muito procurados, né, porque era um curso muito bom. Mas foram 16 fazer agronomia na Federal do Paraná, passaram os 16. E nós fomos 11 fazer veterinário e passamos em 10. Olha só. Se preparamos mesmo. E como é que surgiu a questão política na vida? Porque escutando as suas histórias, né, tudo aquilo que o senhor passou e aquilo que o senhor vem nos conta, às vezes até em off, informalmente, né? Eu notei que o senhor sempre esteve envolvido em diversos segmentos da sociedade, rotariano. E como que entrou a política? Que aí o senhor foi candidato a prefeito e acabou se elegendo? Acontece que a história começou bem antes, né? Já no Colégio Agrícola, na Escola Rural de Clevelândia, que era de ginásio, né? Nós tínhamos lá as cooperativas dos alunos, né? Uhum. Então, alguém tinha que assumir os cargos lá, ou presidente, ou secretário, ou tesoureiro, fazia parte do ensinamento. Certo. Aí fui Ponta Grossa novamente, lá, né? No Colégio Agrícola, internatos, tudo, né? Com disciplina, com crachá no peito, com cabelo cortadinho, que ninguém entrava num refeitório com calçado aberto, só tinha Tudo na disciplina. Tudo disciplina. O diretor do colégio era um major do Exército aposentado, o Major Pedro Borte, médico veterinário, inclusive. Uhum. E a gente aprendeu muito com esse pessoal, principalmente a disciplina, né? Certo. Tá. Porque acho que sem disciplina ninguém vai a lugar nenhum, né? E ali já foi começando a surgir a questão da liderança. Exato. Mas depois, quando eu cheguei em Itapejara, começaram, como eu tinha um trabalho de clínica veterinária, praticamente atendia todos os produtores rurais que tinham suínos, né? Sim. E que era o forte, era
Aí o pessoal me chamou, me filiou ao partido político, eu fui candidato a prefeito, 2 anos que eu estava aqui de volta, né? E eu perdi a eleição para o Rui Mazeiro do Amolim. Antes isso então já tinha acontecido. Sim. Isso foi em 82? Não, em 76. O ano que eu nasci. Então. O ano que eu nasci. E daí em 70 e daí em 82 eu perdi a eleição dentro do MDB para o Nelson Lopes Cordeiro. E daí fiquei 6 anos morando em Pato Branco, daí me candidatei morando em Pato Branco. E me mudei durante a campanha. E ainda só o Chimoda chegou perto. Isso da segunda vez. Na terceira eu perdi 2 eleições. Também não sabia. Tá vendo como é importante o conhecimento? E daí, então, o maior índice de votos, se você procurar por 88, eu fiz o maior índice da história do município dos prefeitos que se elegeram. São 93,93%. Foi lá em cima. Não, 63,93%. Foi lá em cima, Que bacana. E aí, beleza. Foi uma vez, não deu certo. Uma vez um político aqui de Itapejara, até eu cito o nome dele, o ex-prefeito também, Celito Bevilacqua. Um dia ele chegou para mim e falou assim: se um dia você quer ser candidato a algum tipo de cargo público, você perde, você vai de novo, você perde, você vai. Uma hora você. Eu nunca tive pretensão política, né? Foi uma conversa informal também. Mas aquela frase dele assim me marcou, guardei aquilo de lá para cá, porque é aquilo que o senhor está falando agora. Foi uma vez, perdeu, foi outra vez, perdeu de novo. Na terceira, deu certo. Mas na verdade eu nunca forcei a barra. Sempre me botaram na marra. Aconteceu meio que naturalmente. Vai, tem que ir. Na última eu estava morando em Pato Branco, estava na chefia do grupo, com um bom salário, com um monte de regalias, né? Foram uns 30, 40 lá, me largaram só 3 horas da manhã, junto com um deputado federal, o Sebastião Rodrigues de Souza Júnior e o Nilson Esguarece, né? E foram lá no núcleo da secretaria às 6 horas da tarde, quando eu saía do trabalho, me acercaram, só às 3 horas da madrugada que eu falei, então eu vou. Com essa sua experiência que o senhor tem de todos esses anos, né? Tanto na vida pública, como também empresário, enfim, a liderança, ela é algo nato? A pessoa nasce líder ou isso pode ser construído, pode ser preparado? Eu acho que existe uma construção, porque eu era uma pessoa muito tímida, até hoje eu fico vermelho de estar falando aqui, né? Mas eu não tinha coragem nenhuma de falar em público. Quem me tirou esse medo foi o Colégio Agrícola de Ponta Grossa, que todos os sábados de manhã tinha uma hora cívica, onde um professor falava, um aluno falava, o diretor falava, e o dia que chegou a minha vez de falar, eu tive que falar. Quase desmaiei, mas tive que falar. E a partir daquele dia eu perdi o medo de falar em público. Depois vai ganhando prática daí. E a comunicação, né? E confiança. Então, e a forma de comunicação, a liderança, muitas vezes você conquista pelas verdades que você vai dizendo. Exato. E porque você pode pegar um analfabeto, uma pessoa bem humilde, mas todo mundo sabe olhar aquilo que é certo e hoje em dia muito mais, né? E cada dia que passa, muito mais. Alguns ainda são enganados, né? Mas a princípio as pessoas têm um senso crítico em qualquer nível da sociedade, seja rico, pobre ou remediado, ou enfim, seja de qualquer religião, de qualquer ser, enfim, onde tiver, as pessoas estão preocupadas com o futuro de cada um. Então essa preocupação, ela faz com que as pessoas que têm mais credibilidade, né, consiga chegar mais fácil ao poder. Tem uns que chegam mentindo também, né? A gente citou durante aqui esse nosso bate-papo anteriormente, né, que aqui Itapejara valorizou muito, né? A questão de terrenos e casas, enfim. Existe uma tabela que fala assim, olha, terreno aqui no centro é tantos reais o metro quadrado, com casa, sem casa. Assim, é claro que esse valor de mercado nem sempre ele é praticado 100% em cima daquilo que está demandando essa tabela, né? Mas hoje, se eu fosse negociar dentro desses parâmetros, o que custaria, por exemplo, hoje o metro quadrado dentro do município, dentro da cidade, do perímetro urbano? Em cada região do município tem um preço, né? Na avenida, fora dela, numa perimetral, lá no bairro Bem Viver, aqui no industrial. Cada local tem um valor. Mas existe uma tabela, como carro tem uma tabela FIP. Até para pagar os impostos, né? Tem uma tabela do município, né?
onde você, lá num bairro, por exemplo, no bairro Bem Viver, deve estar R$ 90 o metro quadrado para efeito de pagamento dos impostos. Não é o valor de venda, o valor Certo. real não. Né? Mas isso pesa no bolso de quem está comprando, porque ele vai pagar. Se a casa está averbada, também ela faz parte do valor venal que a gente fala, Sim. né? Mas o valor real é uma negociação que é feita e fechada. O valor venal é para feito de pagamento de imposto. Mas tem, e claro, os imóveis, quando estão totalmente legalizados, o valor deles é melhor, e é mais fácil de vender, porque quem compra, a grande maioria das vezes, o comprador, ele é um investidor. Então, ele não vai comprar alguma coisa que, se ele precisar vender, dificulta a venda. Tá? Exato. Só porque gostou, primeiro vai ver a documentação. E agora a pergunta que o senhor citou, a questão do investidor. Itapejara do Oeste ainda é um local para se investir em imóveis? Assim, eu quero comprar um imóvel para vender daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Para deixar alugado. Né? Tá, então dá para fazer uma coisa bem interessante sobre essa tua pergunta. Os donos de imóveis, que os imóveis estão alugados, eles têm que pensar em 3 coisas. Primeiro, a valorização do imóvel, que você falou. Que é tá? a primeira questão. Eu vou pagar 250, mas daqui 1 ano, 2 anos, vai valer 300. Tá? A segunda coisa importante é a preservação, né? Alugar para uma pessoa. É onde entra o trabalho todo de amparo do imobiliário. E o terceiro ganho, eu acho que é o aluguel, que você bota no bolso e vai fazer o que quiser com o dinheiro. Né? Vai investir, né? Então, esses 3 passos precisam ser, essas 3 condições do imóvel. Então, a valorização é o grande ganho, porque a gente viu toda essa evolução. Os lotes do Bem Viver começaram a ser vendidos há 12, 13 anos atrás a R$15 mil. Hoje não tem nenhum lote lá menos de 110, 120, 130. Eu queria poder voltar no tempo. A gente não pode, né? O senhor Darcy deve lembrar, aqui a saída aqui para o Bem Viver, ali, onde teve aquele loteamento do Clide, né? Do Clide em Ato ali. Sim. Era R$1.000, era R$100 por mês. Sim. Tinha essa facilitação. Quanto vale hoje? Isso não faz tanto tempo, isso foi em 90 ali nós... 95 a 2000. Veja só, nós pegamos um lote de um itapejarense morando em São Paulo, né? E ele chegou, tem 5 lotes, que é ali onde está várias casas já agora, na esquina com a Fernando Ferrari com a Egídio Dariva, tá, que sai lá em cima na Avenida Manuel Ribas. Ali nós vendemos esses lotes por 65 mil há 3, 4 anos atrás. Hoje é 120, 130. Já dobrou o valor, né? Claro, se o dinheiro tivesse ficado numa poupança, não vou desmotivar, alguém tem que guardar alguma coisa, né? Claro. Mas se fosse colocado na poupança, ele tinha hoje no máximo 30% a mais. Que quando a gente dobrou fala, o valor. Quando a gente fala de investimento, é sempre bom lembrar, né? Não vou sair por aí comprando qualquer coisa. Tem que sempre ter aquela reserva de emergência. Sim, daí tem que ver onde é que compra, tem lugares que não valoriza muito, depende. Mas a questão Mas no geral há uma valorização. Vocês mencionaram aqui hoje que se eu precisar alugar uma casa, vocês não têm, está tudo zerado. Eu queria tocar nesse assunto de novo, Emerson. Vamos falar, porque daí o que acontece? Quando a gente entra na questão da compra e da venda, né, para o investidor, e aí o senhor pode até concluir essa parte dessa questão da locação. Porque a pergunta foi no seguinte sentido: há potencial ainda de valorização, de crescimento e valorização aqui? Como que vocês veem a questão do futuro? Eu acredito que sim, e especialmente a gente tem que fazer um desapego, né? Os meus imóveis que eu tenho, se eu tenho 5, 10, 20 ou 30, eu tenho só um. Se alguém me pagar o valor de mercado e eu posso fazer alguma coisa melhor para frente com o meu dinheiro, né? Claro. O que aconteceu com aquele que eu citei agora há pouco. Sim. E aqui aconteceram vários casos assim, né? Então, uma coisa é vender e receber totalmente à vista, que com dinheiro na mão a coisa muda bastante. Muda de figura. Não gastar à toa, gastar... Sim. Então, hoje, por exemplo, se o investidor ele pode pensar assim: bom, eu vou construir 2 casas nesse lote, me custou tanto, estão alugadas, mas estão à venda. Tá?
Entendi. Então ele pode ter um ganho em cima disso. Da venda. E daí nós temos alguns investidores aí que já compraram um lote e construíram das casas e venderam, já estão na terceira, quarta fase disso. Tá? Entendi. E compraram um lote, por exemplo, de 100 mil reais, construiu 3 sobrados em cima e hoje aquilo lá... Já valorizou um monte, né? Muito. Se tivesse só o lote lá, ele valeria hoje o dobro também. Mas o cara já botou no bolso vários aluguéis. Que ele já foi trabalhando o pensamento do investidor. O senhor queria falar sobre a locação. Sim, exato. Então, lock não tem que deixar imóvel vazio, tem que deixar locado e deixar à venda. Está rendendo, né? Claro, existe, claro, um critério. Se você deixa um imóvel para nós alugarmos, nós alugamos e você vê, agora eu quero que vocês façam a venda. Aí a gente, com o locatário, a gente tem que marcar horário, tudo e tal, para ele nos receber e mostrar para o interessado, né? Isso aí tem que ser assim. Existe a preferência de compra pelo locatário. Ele tem a preferência de compra. Então, se você vai lá e compra um imóvel que está alugado, tu está fechando o negócio. Eu vou dizer, ó, Emerson, espera um pouco aí que eu tenho que oferecer para o locatário. Por esse mesmo valor que você está oferecendo, aí ele tem a preferência. Assim, nos aluguéis de áreas rurais também funciona da mesma forma. Tá? E hoje tem muito lote para vender aqui, tá? Porque às vezes quando a gente olha, né, de um modo geral, você sai por aí, dá uma olhada, você vê, puxa vida. Porque nós temos um perímetro aqui urbano, né, bem lotado já, né? E aí a gente não vê muito assim, ou pelo menos eu estou fora desse tipo de negócio, né? Não consigo visualizar as pessoas pegando um pedacinho de terra, fazendo loteamento encostado aqui da cidade. Tem isso ou não tem? Porque às vezes, eu prefiro continuar com a minha plantação aqui, eu tenho o terreno encostado na cidade aqui, eu não vou fazer loteamento agora. Bem, veja só, tem uma área que foi feita uma expansão suburbana, né? E o problema maior tem sido o plano diretor que foi aprovado para alguns anos atrás, um plano diretor que está dificultando a formação de novos loteamentos. Em que sentido? Porque foi aprovado ruas nesses loteamentos de 18 metros de largura. Entendi. Tá? Então, o nosso prefeito agora está lutando aí, vendo a possibilidade de mexer com esse plano diretor, para que a gente possa ter a possibilidade de abrir novos loteamentos. Eu até vou citar o meu cunhado, o Gelson, tinha um loteamento praticamente pronto para cima do Bem Viver, mais 2 alqueires, certo. E desistiu porque não sobrava nada. Tem que doar 35% para o município. Porque para ter 18 metros da rua vai ocupar uma parte do terreno. Aí é uma incoerência, né? Isso. Porque a nossa avenida não tem 18 metros. Sim. E nem tem como ampliar. E não tem como ampliar. Não tem como ampliar. Tá? Então, isso está prejudicando, inclusive prejudicou os financiamentos mais baratos que nós falamos no começo. Sim. Com aquele dinheiro da Caixa, não cabe num lote de 100 mil reais, porque não sobra nada, né? Para construir a casa. E aí, muitas vezes a pessoa não tem a contrapartida. E tem no radar pessoas interessadas em comercializar terrenos que estão encostados na cidade para aumentar o perímetro urbano? Tem, mas a dificuldade está sendo no plano diretor. No plano diretor. Aí ninguém quer fazer para não perder o pedaço. Mas deve acontecer alguma coisa no futuro aí interessante. O plano diretor ele tem um tempo de validade também. Né? Não, mas também tem uma flexibilidade, né? Depende de uma série de coisas aí. E no final vai parar na Câmara de Vereadores, no procurador do município, umas coisas assim. Entendi. No Departamento de Urbanismo, com as suas sugestões, as suas contribuições técnicas. Né? Caramba, olha, é tanta coisa quando a gente fala sobre imóveis que a gente não sabe. Não, né? porque o imóvel, primeiro que é a paixão de todo mundo ter sua casa de moradia. Casa, né? Sempre foi, né? Sempre foi. O sonho da casa própria. Tem um brasileiro tem um outro sonho que é o carro, mas agora daqui a pouco, você sabe... Está mudando um pouco o pensamento, eu acho, né? acredito. Já tem muita gente que tinha 2 carros em casa, fica com um só. Exato. Está usando muito os aplicativos. O custo né? de vida está aumentando muito, né? Os aplicativos também. Um dia desse eu fiquei sem carro, fui para Pato Branco, com 120 reais, eu fui e voltei, e eu tinha 7, 8 coisas para fazer, eu fiz todas elas, e o Uber me levou, e me deixou, e me levou. E está tudo certo. Estou fazendo propaganda para o Uber, de graça agora. Tá certo, mas faz parte também, né? Faz parte também. Olha, esse bate-papo foi bastante interessante, a gente já está aqui há mais de 1 hora, né?
há mais de uma hora a gente está falando aqui e eu acho que se a gente for seguir aqui vai surgir tantos outros assuntos ainda, porque... Então eu quero deixar um convite aberto, né, para que vocês possam voltar aqui no Portal NP1 e até mesmo para nós falar, olha, nós estamos com um terreno lá em tal lugar para comercializar, né? O alcance hoje do Portal NP1, graças a Deus, aí chegamos só numa das redes sociais, no Facebook, estava olhando hoje, batemos 2 milhões de visualizações na página, então isso para mim é uma alegria muito grande, quer dizer, o alcance é grande, né? Então estão convidados a voltar aqui vamos bater um papo e apresentar os imóveis que nós temos para vender. Apresentar os imóveis e para alugar, por enquanto não. Não tem, né? Não tem mais. Tem alguma coisa muito mas, assim, uma das coisas bem proveitosas hoje, eu sempre falo, né? Às vezes, isso aqui não é uma entrevista de venda, isso que a gente... Que eu quero deixar bem claro. Isso aqui é uma entrevista que passa conhecimento. E uma das partes mais importantes hoje... foi essa questão da informação que a pessoa pode buscar na segurança imóveis, principalmente, não que você queira tudo de graça, mas é uma informação que às vezes você é carente dela. Sim. É só chegar lá e perguntar como que funciona isso. Sim. Aí se ela vai fazer o procedimento de regularização com a segurança imóvel, aí é outro caso, né? Sim. Mas a informação está ali, é só a gente ir lá e tentar absorver isso. Mas tem tantos outros casos que ainda vão surgir que a gente pode trazer a conhecimento, né? O seu Darcy é um poço de conhecimento, sabe muito, Coisa né? velho. Mas sabe muito sobre muitas coisas. Eu acredito que você, Nilson, que trabalha com ele, né? Assim, no dia a dia, sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Todo mundo vai aprender até o final da vida. Até o final. A gente sempre nunca aprende, sempre tem alguma coisa para aprender, né? Mas o ambiente de trabalho proporciona, né? Daí tem uma pessoa com bastante experiência. Uma coisa que a gente não falou, vocês trabalham em 4 pessoas ali, né? Vocês dois, o Nilson, o Darcy, o Miguel. E a Lucia. Eu gosto muito do seu Miguel e a dona Lucia, que trabalham a ali. Lucia Né? nos ajuda com as ideias muito boas e com o equilíbrio da turma. Precisa de uma mulher para dar uma estabilizada, né? Nilson, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. As portas aqui estão sempre abertas, quando você quiser voltar. A gente podia uma hora dessa combinar para falar de economia, né? Você domina um pouco ou você já... Não, só um pouquinho, melhor não. Só um pouquinho. Mas para você consegue, né? Posso falar bastante de Qualidade, né? Inspeção. A gente vai marcar para a gente falar sobre isso. Eu gostaria de vir aqui um dia e falar sobre vários assuntos, tudo bem rapidinho. Doenças, aqui tá aberto, vitaminas, proteínas, sabe o que eu vejo? Muita coisa acontece nessa questão, né, dessas doenças, enfim... principalmente porque vem tudo lá da agricultura também, grande parte, né? Uma vez eu fiz uma entrevista para o senhor sobre brucelose, tuberculose, a gente falou sobre esses assuntos, assim, trazendo esse conhecimento, e às vezes a gente tem um pouquinho de cuidado, né? Desde a origem até aqui na cidade, né? É importante. Está aberto aqui o microfone para a gente falar sobre isso. Só para você ter uma pequena introdução, né? Isso é dito mundialmente. 60% das doenças vêm dos animais, né? Silvestres, domésticos, animais de companhia, animais de produção, enfim, 60% das doenças vêm para as pessoas e muitas delas nós passamos para eles, chamadas zoonoses, né? E daí 30% das doenças vêm dos vegetais e 10% são doenças de descuidos posturais, de bater no trânsito, de apanhar, de surrar, de comer mal, né? De comer mal. Isso hoje em dia, né? De beber, de fumar, etc. Quem não come, eu acho que a maioria das pessoas come mal hoje. Porque a gente não cuida dessa parte da alimentação, essa questão. Claro, existe uma máxima mundial, né? Que a gente nasce para viver 150 anos. Cada cacetada que leva, uma gripe, por exemplo, diminui o odômetro, né? Vai diminuindo o tempo. Vai diminuindo o tempo de vida. Uma gripe, um resfriado, um excesso de trabalho ou falta de trabalho. E um assunto interessante, né, que a gente pode debater um dia é justamente sobre essa questão tá encurtando o tempo de vida. Antigamente as pessoas viviam 100 e poucos anos. Hoje em dia você começou a passar dos 60, 65, para a minha geração, né? Já começa a complicar. O senhor é de uma geração anterior, mas eu e o Nilson temos mais ou menos a mesma idade, né? Parecida, né?
mas eu acho que a vida prolongou O muito. senhor acha que prolongou? Sim, sim, porque era raro a gente lembrar, porque eram alguns que chegavam a essas idades. Agora, os procedimentos, os medicamentos, a alimentação, a moradia. O senhor acha que mudou? Eu O senhor acha que melhorou? Sim, a longevidade, sim. Ah, é? Bastante. Aqui no Brasil? Não, em todos os lugares. Tá vendo só? Para mim, com para mim certeza. parecia que Você tinha diminuído. pesquise aí, você vai encontrar isso. A Aham. longevidade continua. E se atribui a... Bom, desde a moradia, alimentação, hábitos de vida, Entendi. várias coisas, né? Medicamentos, procedimentos, cirurgias. Antigamente a gente dava um probleminha de coração, por exemplo, Ia pro Vietnã, não ia tinha- pro Vietnã, não não tinha o que tinha que fazer. Hoje em dia é uma das medicinas mais avançadas. Na média, nós estamos alcançando, cada ano que passa, alguns meses a melhorando. mais de vida. Tá vendo Na como é média. importante o conhecimento? Não é, de verdade, isso é Que legal. absoluto. Senhor Darcy, obrigado pela sua presença aqui. Foi um Agradecemos. prazer receber o senhor aqui. A gente tem, como eu falei antes, muito assunto para tratar, muito assunto para falar, que vai além dessa questão comercial, que vai além, né, dessa que eu vou vender um terreno, vou alugar uma casa, vai muito além disso. Eu acho que a grande questão aqui está no conhecimento transferido. Eu acho que tem que misturar tudo isso, né? Para a gente ter lazer, ter trabalho e ter sossego na vida e ter um bom relacionamento. Isso é que o valor está aí, né? Verdade. Eu sair agora daqui, ir para casa e ajudar a fazer minha jantinha e até tomar uma cervejinha sem exageros, né? E isso acho que é tudo. E os amigos, né? Com A certeza. família e os amigos são o suporte. São o suporte. Pessoal, assim a gente finaliza, né, o nosso bate-papo aqui com o seu Darcy Lucini, com o Nilson Veloso da Segurança Imóveis, onde a gente conseguiu, eu tentei aqui ao máximo absorver, junto com vocês, conhecimento transferido por essas duas figuras aqui do município de Itapejara do Oeste. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanha as nossas transmissões por aqui e lembrar que quem ainda não está seguindo as redes sociais do Portal NP1, começa a seguir. Só hoje, quanto conhecimento aqui foi compartilhado com você que nos acompanha. Então, deixa aí seu like, segue as nossas redes, se inscreve nos nossos canais. Um forte abraço e até a próxima.